Carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, no capítulo 1. E gostaria de recordar com os irmãos o propósito do apóstolo Pedro escrever essa carta, a importância da doutrina do Evangelho, como nos encoraja em meio às lutas. Eu vou ler o capítulo 1 até ao capítulo 2, versículo 10, que é a primeira parte dessa carta. 1 Pedro, capítulo 1, todo o capítulo, até o capítulo 2, versículo 10. Peço que os irmãos acompanhem a leitura do texto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós outros sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.
Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta palavra que vos foi evangelizada, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa vem a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Meus irmãos, antes das nossas orações, e sendo essa uma reunião de oração e doutrina para os irmãos, eu gostaria de lembrar, pelo exemplo da primeira carta de Pedro, da importância da doutrina para nos encorajar, fortalecer a nossa fé e nos ajudar a viver para a glória de Deus em todo o tempo. Eu lembro de já ter pregado aos irmãos no tempo que estive aqui nessa primeira carta do apóstolo Pedro, mas nesse tempo, acho que o Emerson tinha 30 centímetros, né? 30, 40, agora tem metro mais, algum tempo atrás. Eu vou apresentar para os irmãos um esboço dessa primeira parte da carta do apóstolo Pedro. Nós todos sabemos muito bem que o contexto no qual o apóstolo Pedro escreveu foi um contexto de perseguição e de proximidade de perseguição, porque Nero estava no poder, logo ele iria começar a perseguir mais incisivamente a igreja de Cristo Jesus. Disse que o apóstolo Paulo e Pedro morreram durante o reinado de Nero. Nero foi, sabidamente, um imperador ruim, difícil, mau, e perseguiu os cristãos. Nós sabemos disso. Então, o apóstolo Pedro escreveu para encorajar os cristãos a permanecerem fiéis ao Senhor, crendo no Senhor, temendo ao Senhor, servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor e vivendo para a glória do Senhor em todas as áreas da vida, inclusive no que diz respeito ao seu relacionamento com as autoridades do governo civil, em família, na comunhão com a igreja e ao enfrentar as tribulações que sobrevêm à igreja ao longo da nossa caminhada para o céu, ao longo da nossa caminhada para a glória. Como Pedro encorajou os irmãos? De que maneira ele procurou consolar, fortalecer, animar os irmãos? Lembrando a obra de Deus em favor deles, lembrando o que Deus fez por eles em Cristo, lembrando a obra de Cristo em favor da sua igreja, em favor do seu povo. Para isso, ele recorda as grandes doutrinas do Evangelho, às vezes chamamos de doutrinas da graça, porque nos lembram da misericórdia de Deus por nós. Podemos chamar de soteriologia, porque é a doutrina da salvação. Podemos chamar, de uma maneira mais prática, de a obra de Cristo
misericordiosa por nós. O amor de Deus por nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa carta pode, então, ser dividida em duas partes. Uma maneira fácil de olhar a carta de Pedro, e quem estuda para pregar quase sempre faz isso. De que maneira está esboçada essa carta? Não que Pedro, Paulo ou outros apóstolos tenham se preocupado em fazer um esboço. Eles estavam escrevendo uma carta para pastorear a igreja do Senhor. Mas é importante perceber um esboço para identificar os assuntos em cada sessão, em cada parte da carta. Isso ajuda também a nossa memória e aquece o nosso coração com as verdades que estão em cada sessão da carta. Pedro escreve essa carta, a primeira parte com doutrinas, é a parte que nós lemos, o capítulo 1 e até o capítulo 2, versículo 10, e a segunda parte com a aplicação da doutrina. Como eu sempre digo, isso é como deve se pregar. Em primeiro lugar, uma lição para quem prega. É a exposição da doutrina com a aplicação da doutrina. É isso que Pedro faz aqui. O que nós lemos é a parte doutrinária da carta. Mas, se o Senhor permitir, eu estiver aqui na quinta-feira com os irmãos, vejo que eu estou querendo tomar um bom tempo de vocês aqui nessa visita, né? Nós vamos ler a segunda parte da carta, a parte prática. Então, vou apresentar um esboço dessa primeira parte da carta e nós devemos perguntar assim, como que Pedro encorajou pessoas sob sofrimento? Aí lá no final, nós devemos nos lembrar, como é que nós somos encorajados em meio às nossas lutas, sofrimentos, não só em razão de perseguição pela fé, mas por qualquer razão. O que Pedro fez foi lembrar a obra de Deus. Então, ele expõe as doutrinas dizendo, Deus fez isso por nós. Quem nós somos em Cristo Jesus em razão do que Deus fez por nós. Então, eu digo, irmãos, que essa primeira parte da carta, lembrando o versículo 13 do capítulo 1, é o cingir o entendimento, cingindo o vosso entendimento, cingindo a mente. A palavra cingir podia ser colocar um cinto, colocar um roupão para proteger, estar pronto para uma batalha, para um trabalho, para uma viagem. É o sentido da palavra que Pedro usa no versículo 13 do capítulo 1, cingindo o vosso entendimento, preparando a mente, preparando o coração para viver em meio às lutas e tribulações. A segunda parte da carta, ele está dizendo, mantendo exemplar o vosso procedimento, a maneira como nós devemos viver. Então, essa primeira parte nós vamos ver como cingir o nosso entendimento. O que Pedro diz, então, nessa primeira parte da carta? Ele diz que nós somos eleitos de Deus. Aqui Pedro nos chama de peregrinos, nessa carta, forasteiros e peregrinos. Então eu vou dizer aos irmãos que nós somos peregrinos eleitos por Deus. No capítulo 1, nos versículos 1 e 2, o apóstolo Pedro diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência de Cristo, em razão do derramar, da aspersão do sangue de Cristo. A eleição, nós sabemos, é a obra soberana de Deus que nos escolheu para sermos dele. E aí o apóstolo Pedro diz que nós fomos eleitos em santificação, ou para a santificação, para sermos santos. Concordando aqui, claro, com o que o apóstolo Paulo também diz lá em Efésios capítulo 1. Nós fomos eleitos para obedecer a Deus, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, para a obediência em Cristo Jesus. Em razão do sacrifício de Cristo, nós fomos salvos e para obedecê-lo, para servi-lo, para glorificá-lo. Essa é a primeira doutrina que o apóstolo Pedro lembra. Deus soberanamente nos elegeu, nós somos o seu povo, nós pertencemos a ele. Depois, nos versículos 3 e 4, Pedro diz que nós somos regenerados. Deus nos regenerou em Cristo. Nós somos peregrinos regenerados em Cristo Jesus. Regeneração é nova vida. Deus nos deu uma nova vida em Cristo. Deus nos elegeu na eternidade. Ele nos chamou pelo Evangelho no tempo. E o Espírito Santo
abriu o nosso coração, nos fez entender, nos dotou de fé e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é regeneração, que o apóstolo Pedro diz que é segundo a misericórdia de Deus. Nós somos regenerados em razão da misericórdia de Deus. Não é porque nós somos bons, não é porque nós lutamos para isso, não é porque nós buscamos vida em Cristo, mas porque Deus quis ser misericordioso conosco. Pedro também diz que nós fomos regenerados para uma esperança viva, para vivermos em esperança. Esperança aqui, meus irmãos, é sim aquilo que nos aguarda, o que esperamos, mas é como se vê, por exemplo, nas cartas de Paulo. Paulo fala de fé, esperança e amor. Aqui e acolá Paulo fala disso. Esperança é o exercício da fé, ou a maneira como nós vivemos, aguardando a concretização da nossa salvação, aguardando a plenitude da nossa salvação. Não é tipo cruzar os braços e sentar e ficar esperando, mas é a maneira como ativamente nós vivemos, obedecendo, servindo ao Senhor e sabendo que aconteça o que acontecer, Cristo voltará e nós estaremos com Ele na glória eterna. Por isso, então, o apóstolo Pedro diz que nós fomos regenerados para uma herança eterna, que é a pátria celestial, a glória com Cristo, a comunhão com Deus em Cristo Jesus eternamente, a glória do céu, do novo céus e nova terra. Então, como é que o apóstolo Pedro encorajou pessoas sofrendo? Ele disse, meus irmãos, nós fomos regenerados por Deus em Cristo Jesus. Nós temos uma nova vida em Cristo. Em terceiro lugar, ele diz que nós somos guardados na salvação pelo poder de Deus. Nós somos peregrinos preservados na salvação pelo poder de Deus. Vejam, Deus nos elegeu, Ele nos regenerou, isso é lógico, né? Aqueles que Ele amou também regenerou. E agora, Ele está nos guardando com o seu poder. Quando uma autoridade ou pessoas com muito poder ou capacidade de guardar alguma coisa estão policiando, guardando algo, você se sente mais seguro. Então, o que nos guarda na salvação? O que nos faz perseverar? O que nos preserva é o próprio poder de Deus. Deus soberano nos preserva, nos guarda em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro diz isso nos versículos 5 a 13 do capítulo 1. Nós somos preservados mediante a fé, o exercício da fé, crendo em Cristo. Nós somos preservados em meio às provações da fé. Em razão de crermos no Evangelho, nós somos provados. Pedro diz, nós fomos eleitos, fomos regenerados, estamos sendo guardados. Nisso exultais, embora no presente sejais contristados por várias provações. Mas saibam, o poder de Deus os está guardando. Nero é muito poderoso? Sim, ele tem muito poder. Ele tem um domínio enorme sobre o mundo. Mas ele não é Deus, ele não é mais poderoso do que Deus. Quem está nos guardando é Deus. Em quarto lugar, o apóstolo Pedro diz que nós somos santificados, nós fomos chamados para a santidade. Nós somos peregrinos chamados para a santidade em Cristo Jesus. Versículos 14, 15, 16 e 17. E aí os irmãos todos nós temos nessa parte do texto, 4 ordens da palavra de Deus, do próprio Deus. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Vocês agora são filhos da obediência, servos de Deus em Cristo. Não vos amoldeis às paixões que tinhas na vossa ignorância, quando não conhecias a Cristo, quando vivias no pecado. Isso está no versículo 14. No versículo 15, tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. No versículo 16, sede santos, como é santo também o vosso Pai celestial. E no versículo 17, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus nos chamou para sermos
santos. Pode estar reinando Nero, pode estar reinando qualquer outro governante. O contexto pode ser de doença, de dor, de epidemia, de pandemia ou de bonança. Em qualquer contexto, nós fomos chamados para ser santos, para a santificação. Depois, Pedro diz, em quinto lugar, nós fomos resgatados do pecado pelo precioso sangue de Cristo. Nós somos peregrinos que foram resgatados do pecado pelo sangue de Cristo. Os versículos 18 até o versículo 21, ainda do capítulo 1. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, resumidamente, nós não fomos resgatados em razão do nosso esforço, dos nossos valores, nossa prata, ou ouro, ou mérito nosso, ou coisas que estejam em nós, mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, sangue como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Se fosse pelos nossos valores, pelas nossas obras, pelos nossos méritos, nós não seríamos resgatados, redimidos, é aquela mesma palavra de domingo, comprados do mercado de escravos para sermos libertados, para servir a Deus, para a glória de Deus. Nós fomos resgatados porque o próprio Filho de Deus que veio a esse mundo deu a sua vida ao Pai como um sacrifício expiatório, um sacrifício no lugar do outro, sacrifício no nosso lugar, para nos comprar da escravidão e de toda a consequência do pecado, para que nós pudéssemos servir a Deus. Ora, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos livra de Nero, não nos livra de todo mal, não está conosco ao longo da nossa jornada e não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Vejam, a doutrina nos encoraja, nos fortalece, nos anima ao longo da nossa caminhada para o céu. Nós fomos resgatados para vivermos por fé e na esperança da glória, na esperança da vida eterna, na esperança do céu, como já disse para os irmãos. Porque Pedro já nos disse isso no começo da carta. Depois, em sexto lugar, Pedro diz que nós fomos regenerados, purificados e estamos em crescimento espiritual pela palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 22, até o capítulo 2, versículo 4. Nós somos peregrinos, forasteiros e peregrinos nesse mundo, que fomos regenerados. Isso também já foi dito, Pedro repete aqui para enfatizar o meio que o Espírito Santo usou, a pregação da palavra. Essa é a palavra que vos foi evangelizada. Aí Pedro cita Isaías, aquele texto que lemos, Isaías 40, fazia referência a Israel. Eles estavam deixando de confiar na palavra do Senhor. E aqui Pedro quer encorajar os irmãos forasteiros e peregrinos no mundo e todos nós a não deixarmos de confiar na palavra do Senhor, porque a palavra do homem, por mais poderoso que ele seja, é como a erva, seca rapidamente. É bom vir aqui nesse período do verão, né, mas eu gosto da paisagem do inverno, que está verdinho, agora está tudo amarelinho devido a muito poeira, e o verão seca, né, com o tempo. Mas Pedro e Isaías estão fazendo referência a ervas que, na verdade, que nasce de manhã e de tarde murcha. O homem é assim, a palavra do homem é assim, o poder do homem é assim, mas o de Deus é permanente. A palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que nos foi evangelizada, pela qual nós fomos chamados. Essa é a palavra na qual, por meio da qual e com a qual nós estamos crescendo espiritualmente, que é o genuíno leite espiritual. É a verdade de Deus, versículo 22, é a santa palavra de Deus, eterna palavra de Deus, versículos 24 e 25, é a incorruptível, sem pecado, sem defeito, palavra de Deus, é o genuíno leite espiritual, sem mistura. Belém a gente compra leite em pó, né? Aquele da caixinha da prateleira, eu sou muito cismado com ele, porque o que conserva aquilo, né? Mas aqui os irmãos tomam leite líquido, mas sem água. Porque senão, se colocar coisa ali dentro, não é mais leite puro, né?
Aquilo está misturado e não é mais genuíno leite. Genuíno leite é sem mistura, e a palavra de Deus é sem mistura, que pode dar crescimento, que dá crescimento na salvação. Isso nos fortalece, a palavra nos fortalece e nos faz crescer. E ainda mais o apóstolo Pedro diz, em 7º lugar, que nós somos edificados em Cristo, peregrinos que estão sendo edificados em Cristo. Capítulo 2, versículos 5 até o versículo 8. Nós estamos crescendo em Cristo. Cristo é a nossa pedra angular, ele é o nosso alicerce, ele também é a nossa pedra angular, era uma pedra que dava sustentação ao prédio e os ângulos da parede, e a partir dela as outras pedras do edifício eram colocadas. Nós somos essas pedras vivas em Cristo, ele é a pedra viva, na qual nós estamos, a igreja está, para sermos casa de Deus. Isso lembra do templo, que era dedicado a Deus, para sermos sacerdócio santo. Sacerdote tinha a função de oferecer sacrifícios em favor do povo. Nós somos chamados para cultuar a Deus, para adorá-lo, para servi-lo, para termos a nossa vida dedicada a Ele, como diz o versículo 5 do capítulo 2, chamados para adorar, para cultuar ao Senhor. Então vejam, meus irmãos, como é que nós podemos encorajar alguém que está doente, sofrendo, em tribulação, dificuldades, irmãos sob perseguição por causa da fé? Esse era o caso imediato do contexto para o qual o apóstolo Pedro escreveu. Primeira coisa é abrir as Escrituras e lembrar das grandes doutrinas do Evangelho, ou dizendo de uma maneira melhor, da obra de Deus por nós, daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, das maravilhosas doutrinas do Evangelho. Por isso que nós precisamos da doutrina sendo exposta, sendo pregada pelo nosso pastor, né? Na nossa igreja, na medida em que caminhamos para o céu. Nós somos como Israel, estamos naquela caminhada no deserto, até chegar a Canaã. Nós estamos indo para Canaã e precisamos sempre, para a nossa edificação, consolo, encorajamento, fortalecimento das doutrinas do Evangelho, de sermos lembrados daquilo que Deus fez por nós em Cristo. A conclusão desses versículos, dessa primeira parte da carta, são os versículos talvez mais conhecidos de Pedro, ou pelo menos da parte doutrinária. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais a Ele. Voltando um pouco, mas é isso que Pedro está dizendo, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. Em razão daquilo que Deus fez por nós, nos elegeu, nos regenerou, nos chamou para sermos santos, nos deu redenção. Em razão de tudo isso, nós somos o que somos em Cristo. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar os atributos de Deus, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que em todo tempo nós sejamos encorajados. Vocês crianças também, sejam encorajados, que vocês sejam encorajados por saber, Deus fez isso por mim. E o que Ele fez, soberanamente, Ele me escolheu para ser dele. Misericordiosamente, Ele me deu uma nova vida, me fazendo entender o Evangelho, conhecer Cristo. Ele me chamou para que eu seja santo, separado para Ele. Ele deu a vida do seu próprio Filho, que derramou o seu sangue para me resgatar do pecado, para que eu o sirva. Ele permitiu que eu ouvisse a sua palavra, para que eu fosse purificado. Eu ainda tenho a Bíblia, meus pais têm a Bíblia, eu leio a Bíblia. Meu pastor prega a Bíblia, para que eu possa crescer. Vocês estão crescendo fisicamente?
Basta a gente não ver aí uns 6 meses que espicha bastante. Mas também vocês precisam crescer espiritualmente, lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, amando a palavra de Deus. Qual é o propósito de tudo isso, de sermos edificados em Cristo? É que nós falemos, testemunhemos e vivamos para a glória de Deus, proclamando, por meio do nosso viver, nosso trabalho e tudo mais, quem Deus é, as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a glória e maravilhosa luz do Evangelho do Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos.